Salve os irmãos na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com a responsabilidade de falar para os irmãos da lição de número 8. E eu gostaria de começar com a oração. Senhor Deus e eterno Jesus, nesse presente momento eu quero apresentar a tua amada igreja, os teus filhos. Estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, venha nos ajudar, pois somos carentes e reconhecemos que sem a tua presença, Senhor, nada somos, nada temos e nada nós podemos fazer. Mas com a tua ajuda, com o teu auxílio, com o teu Santo Espírito, somos mais do que vencedor. Estenda as tuas mãos sobre a tua amada igreja e, como disse o apóstolo Pedro, que os teus filhos venham crescer na graça e no conhecimento diante dos teus olhos. Venha nos ensinar, nos instruir, pois somos carentes e precisamos de aprender um pouco mais da tua palavra. Ser conosco não só no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmão, hoje nós vamos estudar a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Nós estamos vindo de uma sequência, dos dois amigos que na lição passada nós estudamos sobre a teologia de Bildade, atrasada a teologia de Elifaz. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o justo não passa por tribulação. Nós vemos que uma está ligada à outra. Elifaz, na teologia dele, só os pecadores sofrem. Na teologia de Bildade, ele fala: se há sofrimento, há pecado oculto. E na teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Para nós entendermos um pouco aqui, irmãos, o fato de você ter comunhão com Deus, ter uma vida com Deus, ter uma vida de oração, não vai deixar você isento de passar por luta, tribulação, dificuldade na vida. Até mesmo porque Jesus falou: no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, eu venci. Então nós não estamos isentos. E o que esses amigos de Jó aqui viram nele, que ele estava passando por um terrível sofrimento, para um disse: só os pecadores sofrem. Logo, se Jó estava sofrendo, segundo ele faz, então Jó estava em pecado. Bildade disse: se há sofrimento, há pecado oculto. Então, na teologia dele, o que ele viu é que Jó tinha pecado oculto escondido. E na teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Mas segundo as Escrituras, ela nos ensina diferente, Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação, verdade prática, textual. E terás confiança, porque haverá esperança e olhará em volta e repousará seguro. Leitura bíblica em classe, está aqui os dois discursos de Jó. Eu não vou estar lendo os dois discursos, mas os dois discursos de Elifaz, no capítulo 11 de Jó, versículo 1 a 10, capítulo 20, versículo de 1 a 10. Mas nós vamos tentar explicar para os irmãos alguns pontos que tem aqui dentro dessa lição, e aí eu vou voltar em alguns versículos que está lá no primeiro discurso e no segundo discurso, se assim der tempo para me falar para os irmãos. Mas eu queria dar um conselho para os irmãos estar meditando, estudando o livro de Jó, que é um livro que vai nos enriquecer o nosso conhecimento e também vai nos deixar bem claro que, embora você tenha uma vida no altar de Deus, você pode passar por algumas dificuldades. E aqui eu também quero já falar uma frase de Salomão, dos seus provérbios, que ele disse: nessa vida eu vi de tudo, eu vi o justo padecer e eu vi o ímpio prosperar. Então, se nós abrir nossos olhos, nós vamos ver que isso acontece. Embora a pessoa tenha uma vida diante de Deus, ele pode passar por tamanha luta na vida dele, e quem está em volta pode até não entender e criar coisa na mente que não existe.
E esse livro de Jó é soberania total de Deus. Deus aqui estava mostrando para o adversário, para Satanás, que o homem pode ser fiel a Deus. E Jó tinha tudo isso, mas tinha uma vida no altar de Deus. Deus estava em primeiro lugar na vida dele. A introdução. Nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, fala numa série de debates. Insistira na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança de que pensava os seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário dos seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de levantar-se contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então, o que ele vê na vida de Jó é que Jó estava com a vida toda errada. E ele vai até mais além do que os outros, né? Pois ele disse aqui no capítulo 3 do versículo 11: as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombará tu, sem quem ninguém te envergonhe, pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Então o pensamento dele seria o seguinte: se você é justo, se você não deve nada, por que terrível sofrimento? Ou por que de muitas perdas, uma atrás da outra, uma sequência de perda na vida dele? Se ele já tinha visto o discurso de Elifaz e o discurso de Bildade, agora os irmãos, parem para imaginar, se eram 3 amigos, se ele estava presente ali no discurso de Elifaz, no discurso de Bildade, então o discurso dele seria mais pesado que os outros. Mas aí mostra de que o homem ele pode até gerar uma dúvida na mente devido a alguns estar colocando pressão. E isso, se der tempo a gente chegar lá, nós vamos ver que Jó mostrou a fragilidade dele, o lado humano, devido a essa pressão psicológica dos seus amigos. No ponto 1, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus é grande e sábio. Elifaz defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então, para ele, Jó não seria um bom homem, e sim um homem mau, né? Pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de se comportar como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento ou não percebe a soberania divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheia de justiça própria e ignorante sobre as coisas de Deus. Irmãos, para entender algo de Deus, o homem ele vai ter que entrar pelo caminho do temor, vida de oração e submissão a Deus. Não é uma coisa fácil, isso não é coisa que você vai se adquirir nos livros. Isso você só vai se adquirir se você se humilhar e se esvaziar do eu. E o que nos dá a entender é que esses homens tinham um amplo conhecimento, mas quando eles vêm aqui para julgar Jó, eles usam só os recursos terrenos, suas filosofias ou sua teologia. E com Deus não funciona. E tem algo que Deus tem que nenhum homem tem. E ainda que você venha ler todos os volumes escritos na terra, mas tem coisa que vem do alto. E aquilo que vem do alto, o homem só vai entender se ele se humilhar. Um homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Porém, o que não é,
ele vai basear como se fosse tudo secular, tudo desse mundo. E tem coisa que transcende dessa vida, né? Aí no ponto 3, o tolo se passando por sábio, né? Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Este julgamento como seu amigo havia se levantado com o legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Então, o que ele vê aqui? Se já tinha enfrentado 2 amigos anterior a esse, Jó aqui ele vem repreendendo e falando que aqui é um tolo se passando por sábio. Mas aqui no final desse ponto 3 aqui, o comentarista ele vai falar no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, em que o profeta vai à casa de Jessé para ungir um dos mancebos, e passa-se ali os mancebos na frente do profeta. Primeiro que passa, ele vê estatura física, beleza, aparência, e como Deus tinha ungido o primeiro rei, segundo o que o povo queria, segundo o que o povo tinha o desejo no coração, que foi Saul. Então ele pensava que o segundo rei seria assim, só que Deus age diferente. Isso já dá para nós entender que o julgamento de Deus, ou a ciência de Deus, é bem diferente da nossa. Aqui ele deu uma repreensão ao profeta Samuel. E aqui Jó está explicando para ele, no lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto, que são dos corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como o homem vê. O que Jó aqui está se justificando e dizendo, não, vocês estão por fora do soberano, do Criador dos céus e da terra. E ele não me vê como vocês veem. Se você vê que eu não estou isento de passar por tribulação, Deus não vê assim. E isso para nós, irmão, traz lição de vida. Porque se nós pegarmos só as coisas dessa vida, nós vamos nos embaraçar no decorrer da nossa caminhada quando passar por algumas lutas, por algumas dificuldades. E Deus não vê assim. Podemos passar por isso? Podemos. E se houver um irmão passando por isso, eu não posso chegar e dizer, não, você não pode passar por tribulação, ou se você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, há pecado oculto, né? Foi o que Bildade falou. Se as coisas não estão andando bem, se há sequência de perda, só quem pode passar por perda, por grandes dificuldades, são os pecadores. Então eu logo julgo que o irmão está em pecado. E de fato não é assim. Então ele vem mostrar de que Deus é soberano e pode fazer o que ele quer na hora que ele bem entender, porque ele é Senhor. Perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou para esse? E aí o Senhor vai e responde, quem pecou? Para que esse homem estivesse desse jeito? Os pais? Não. Isso aqui foi só para que se manifestasse a minha glória. Irmãos, quando você tem conhecimento das Escrituras e se aproxima mais de Deus, Deus vai mostrar para nós o que é cristianismo. E como entender e compreender as Escrituras. E essa ciência de Deus, que ele vê o que tem dentro, a intenção do homem, é o ponto mais forte das Escrituras Sagradas. Porque se você for para o Antigo Testamento, ele disse, achei o Davi, o meu servo, segundo o meu coração e com o meu santo óleo eu ungi. O que Deus estava dizendo? Eu estava olhando para o que tinha dentro daquele mancebo. Depois, quando ele vai escrever um salmo,
ele escreve, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aí ele vai mostrar o que tem dentro. Aí Jeremias vem e mostra o que tem dentro. Então é o que tem dentro do homem que Deus vê. Nós não temos essa capacidade de ver, mas o nosso Senhor vê. E aqui Jó está falando, não, tem algo que vocês não sabem, que vocês não conhecem, e está distante de saber, mas eu vou falar como ele é. Ele olha e sonda os corações. Ele vê o que tem dentro, sentimento, emoções. Né? É o que ele vê. No ponto 2, a convenção com resposta e a aflição. A purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui que o discurso sobre a situação de Jó, ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento, à conversão, e ele enumera 3 passos para que isso aconteça: pecado, conduta correta, oração e renúncia do pecado. Então, o que ele viu? Ele viu 3 coisas na vida de Jó. Tua vida é incorreta, falta oração e renuncia o teu pecado. Olha o que ele vê. Se o homem não tem sensibilidade, ou se a teologia, os ensinamentos que ele recebeu, é tudo focado para essa terra, então se as coisas estão indo bem na tua caminhada e se por algum motivo você começar a perder algo que você conquistou, para alguns já vai ver, não, isso aí não é normal, isso aí é pecado, não pode ser uma coisa natural na tua vida. Então alguns podem até caçarem erros e colocar em você erros que não existem. E esse aqui ele colocou, tua conduta ela é incorreta, então você não é um homem correto que você julga ser uma pessoa correta, você não tem uma vida de oração e renuncia logo o teu pecado e se volta para Deus. Foi o que ele aqui falou. O que está em vista é uma teologia moralista, salvífica, em vez de graça divina. Então nós vemos aqui o que faltou. Faltou graça divina, irmãos. E se não tem a graça divina, se nós não temos esse entendimento para entender ou compreender ou ser sensível à luta que um irmão, um mal ou bem passa, o melhor que a gente faz é calar e deixar que o tempo vai falar melhor. E se você puder, apresente a vida da pessoa em oração. Mas nunca, jamais condene ou aponte ou coloca na pessoa algo que ele não fez. Agora nós vamos aqui para o ponto 2 do segundo tópico. É possível negociar-se com Deus? Então aqui nesse ponto 2 do segundo tópico, teria como se fosse você negociar, sistema de barganha. Né? Os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar-se com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Irmãos, por que eu falei para os irmãos que o ponto mais forte dessa lição, e para mim, de todas as escrituras, é o que tem dentro do homem? Porque só Deus vê. E o homem pode ser rico, pode ser bem sucedido, pode ter dinheiro, nada impede dele ser uma pessoa próspera e bem sucedida, e ter um coração voltado para Deus. Então o que Satanás achava é que o que Jó tinha, o que ele tinha, isso fazia que ele tivesse uma vida reta diante de Deus. Então logo tirando isso, ele iria se voltar contra Deus, ou ele não iria servir a Deus, porque se ele estava servindo a Deus, porque os bens materiais o proporcionavam isso.
Mas tem pessoas que é livre, irmão, conquista algo e Deus está em primeiro lugar. E segredos do coração do homem, só Deus vê o homem nu, como de fato nós somos. Deus vê o que tem dentro, né? O que há de melhor no homem. E o que tem de ruim também, Deus vê tudo. Não escapa nada. O escritor aos Hebreus vai dizer, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que nós temos que prestar conta. Então não tem como ocultar nada de Deus. Deus, Ele está vendo tudo que tem na minha vida e na tua vida. Então, se para Ele, o que Ele queria era que Jó aqui o negociasse com Deus. Né? Ponto 3. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Então, de tanta pressão, de tanto discurso dos amigos de Jó, que nós vemos aqui o lado humano aqui aparecer. E aí o camarada começa a indagar, a pensar em algo que ele fez na vida, que o levou a perder o que ele perdeu. É difícil, irmão, quando você tem algo na vida e tem pessoas na tua volta, você já vem em um processo de perda na vida, e em vez de alguns se aproximar de você para te ajudar, eles vão, que se aproximou de Jó, e o discurso deles foi até pesado, quando eles viram que o processo de Jó não iria se resolver da noite para um dia. Então, se não vai se resolver da noite para um dia, se demorar um pouco, eu logo vou achar que a vida dele não está reta, correta diante de Deus. Está faltando algo. E ele aqui, de tanto ouvir o discurso, nesse aqui, nós vemos que aqui ele já cede um pouco. E se Jó seguisse o conselho de Zofar, então ele estaria assinando um termo de confissão e assumindo que ele estaria mesmo, de fato, com a vida incorreta diante de Deus e tinha algum neles erro. Mas aqui o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a fragilidade de tanta pressão psicológica, tá? De tantos argumentos de pessoas, ou de grandes teólogos. Então, o que levou ele aqui a pensar, a ceder um pouco, que ele aqui queria assinar termo de confissão. Se cedesse aqui, cedendo, ele assinaria aqui esse termo de confissão. Isso aqui é a pressão, irmão, e mostra também um lado humano dele, a fragilidade de tantas pessoas condenar, acusar, e aí a mente começa a processar algo. Onde errei? De fato, eu fiz isso mesmo? Por que me sobreveio tudo isso? Por que das perdas? E aí, nesse momento aqui, ele não iria mais lembrar de que ele era às vistas do cego, do desamparado, do órfão. Ele é o pai e das benfeitorias que ele fazia. Aqui já mostra que ele aqui já começou a pensar, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia que sua integridade, por isso, não se sujeita a esse capricho dos amigos. Isso lança um dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, a uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo se dispensa, é dispensado. Qual o sentido da vida nessa circunstância? Haveria esperança
Jó parece estar desiludido, até mesmo uma árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Neste aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se filtra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente, piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 14, irmãos, é Jó aqui já dialogando com Deus, fala da flor, fala do empregado, que logo pode ser dispersado, da árvore, que cortada brota, mas o homem, morrendo o homem, porventura tornará a viver. Aqui ele está expressando toda a sua, está revelando toda a sua fragilidade humana e também não teve vergonha de expor, mostrar como ele estava por dentro. Eu penso que o que Deus mais ama quando o homem vai orar, dialogar com ele, o que a gente tem que fazer é nos revelar o nosso estado emocional por dentro. Não precisa ir com um belo discurso bonito, mas mostrar, não, de fato, Senhor, eu estou assim. A minha vida é essa. Seria como aquela oração do fariseu e do publicano, né? Quando ele sobe, ele mostrou como ele era. Não, eu sou assim mesmo. Sou miserável, pecador, essa é a minha vida. Já o outro foi mostrar palavras bonitas ou rebuscadas. E Deus não olha para isso. O que Deus vê, como de fato o homem é por dentro. E como ele estava. E aqui ele expressa a sua verdadeira condição humana. É o lado humano dele aqui, entra para mim em choque, porque alguns amigos aqui deles, em vez de ajudar ele no pior momento da vida dele, aqui o acusaram ao ponto dele conversar com Deus e mostrar, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Se cortar uma árvore, ela vai brotar, se não arrancou pela raiz. Mas e o homem? Seria assim: Deus tirou tudo da minha vida, agora a saúde já não estava muito boa. E agora até a fé dele, a esperança em Deus, alguns amigos, esse último amigo dele aqui, pegou até pesado, que ele não poderia passar por tamanha tribulação, sendo ele justo. O porquê de tudo aquilo na vida? E esse livro aqui, irmão, é soberania total de Deus. Deus mostrando que está no comando da vida do homem. E quando Deus está no comando da vida do homem, aí é o que ele quer fazer. É o que ele quer fazer. Santo Agostinho tem uma frase que ele fala o seguinte: ter fé é dar uma folha em branco e deixar Deus escrever o conteúdo. Isso não é fácil, você pegar uma folha em branco e dizer, não, Senhor, eu tenho tamanha fé, confiança no Senhor, e escreve a minha história. Isso não é ensinado nas nossas igrejas. O que se ensina é pedir, dá-se-vos-á, bater e auxiliar, quem pede recebe, quem busca encontra. Mas aqui nesse livro aqui era Deus mostrando para o inimigo, para Satanás, que o homem pode sim ser justo. Deus julga. Ponto 3, último tópico. E aqui eu vou já encerrando.
essa lição. Deus julga castigar os pecadores, castigo dos maus. Será que Jó tinha uma vida incorreta diante de Deus para passar por tudo isso? E por que que nos dias atuais em que nós estamos vivendo, isso é uma coisa também que ainda está no nosso meio, né, na igreja brasileira, se apegar com os bens terrenos, com os bens materiais, e logo, se alguém não conquista algo na vida, é porque ele não tem uma vida correta diante de Deus. Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, como Corinto era uma cidade portuária, e lá tinha uns crentes bem-sucedidos na vida, para alguns, Paulo foi falar que se a esperança dos que congregavam na cidade de Corinto se limitasse só nessa vida, eles eram os mais infelizes e mais miseráveis de todos os homens. Nós corremos um risco muito grande se nós focarmos só nessa vida e esquecer que a vida tem uma vida após a morte. A vida segue. E essa vida aqui é passageira, ela passa rápido demais. Então, se o homem se apegar a essa vida, ele corre um risco muito grande de se esquecer de buscar a Deus, porque o que nós podemos acumular para outra vida é comunhão, santidade, tudo aquilo que nos aproxima de um homem que está esperando a vinda do nosso Senhor. Então, para ele aqui, logo, se Deus está o castigando, é porque ele está em pecado. E aqui no segundo discurso, no capítulo 20, versículo 5, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas é apenas de um momento. Então, o que você tem, Jó? Isso aí foi coisa breve que você recebeu na sua vida. Aí, para encerrar, esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Então, para ele aqui, Deus veio para Jó como se fosse um adversário. Para quem lê o livro de Jó, já vai entender aqui que é um diálogo, no capítulo 1, que Deus está dialogando com o nosso adversário. E ele faz uma pergunta: de onde vem Satanás? Ele veio de rodear a terra e passear por ela. E Deus fala: tem visto meu servo Jó, homem temente a mim? E aí ele fala: mas os bens que tem, mas se o Senhor tirar, então esse homem logo vai se esquecer do Senhor. Então nós vemos aqui que era um diálogo com Deus. Aqui é soberania total de Deus. Não há nada que o acusasse Jó, que o levasse Jó a perder. Por quê, irmão? Porque o próprio Deus aqui o testifica para o adversário de Jó. Deus aqui está mostrando para o adversário que o homem pode ter uma vida correta diante de Deus, independentemente de bens materiais ou não. E para nós fica aqui essa lição de vida, que nem sempre o que o homem passa na vida, castigo, é porque ele tem, ou luta, castigo não, luta que ele está passando, é porque ele tem uma vida incorreta diante de Deus. Deus pode provar qualquer um de nós, porque Ele é Senhor. E digo mais para os irmãos: por que Deus pode fazer isso? Essa não é uma verdadeira vida. Vida verdadeira é depois dessa, que é uma vida onde você passa dessa para a eternidade.
A morte, quando ela vem sobre a vida do homem, ela não vem para te distanciar, ela vem para te aproximar de Deus. Basílio falou o seguinte: se me torturarem, vou servir a Ele. Em qualquer lugar que eu estiver, exílio ou não, sou hóspede de Deus. Então esse homem tinha convicção que existia uma vida após essa. Se eu creio que há uma vida após essa, vou passar por luta nessa, vou passar por perseguição, pode ter coisas nessa vida que eu não vou conquistar, não vai ser todos que vai ser bem sucedido aqui nessa vida, mas uma coisa é certa, ainda que você não venha conquistar algo nessa terra, para dizer, não, eu sou um homem realizado aqui, mas todavia eu quero falar para os irmãos, para ser uma pessoa realizada diante de Deus, você só precisa ter temor de Deus e entrar pelo caminho da obediência. E aí você vai ter Deus na tua vida. E caminhar com Ele, andar com Ele. Findando essa vida aqui, você vai gozar de uma eternidade com Cristo. Para Zofar, Deus aqui estava castigando porque ele era um homem mau e o castigo de Deus estava vindo sobre ele devido aos erros que ele tinha cometido. E sendo que diante de Deus ele era um homem correto. Então que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Aqui eu estou encerrando essa lição e pedindo aos irmãos que os irmãos venham meditar no livro de Jó, estudar um pouco mais, que Deus possa dar graça a cada um dos irmãos, que os irmãos venham crescer em graça e em conhecimento diante dos olhos do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.